Galera, mais um videozão aí pro canal para trazer notícias quentes aí sobre o Mengão. E hoje eu vou falar para vocês aí uma possível saída aí do Juninho para o Pumas do México, certo? Mas antes de eu passar essa notícia para vocês, já se inscreve aí no canal, deixa o like aí, beleza? Para que eu possa continuar trazendo conteúdo para vocês aí de primeira mão, certo? Então agradeço aí quem tá assistindo esse vídeo. Se você clicou, não perca a oportunidade de também se inscrever nesse canal, beleza? Então vamos para a notícia aí. Então galera, foi noticiado aí, né, pelo ESPN, de que o Juninho foi vendido já para o Pumas do México, que o Flamengo aceitou uma proposta aí deles de 31,7 milhões de reais, ou seja, 5 milhões de euros aí, né? E é o mesmo valor que o Flamengo pagou pelo atleta, né, quando ele veio para o Flamengo. Quem não se lembra, o Juninho foi um dos primeiros nomes aí, né, que o José Boto contratou. Juntamente dele veio o Danilo, né, o Jorginho, o Saul e o Carrascal. E também o Samuel Lino, né? Vieram juntamente aí nessa leva para reforçar o Mengão em 2025, certo? O Juninho, ele tem 29 anos atualmente e ele jogou 32 jogos aí pelo Flamengo, marcou alguns gols aí, né? Ele tá lá no Catar no momento e a gente só vai saber se realmente essa venda foi concretizada após o Intercontinental, né? O Flamengo pega o PSG agora na quarta-feira. E somente depois do Mundial aí, né, o Intercontinental, que a gente vai saber realmente se o Juninho foi vendido pro Pumas. Mas após o jogo contra o Pirâmides, o Luiz Araújo aí acabou deixando escapar aí uma notícia quente aí de que deixou o jornalista lá presente, né, com a pulga atrás da orelha. Ele falou a seguinte frase: o atacante Juninho está saindo. Isso foi em tom de brincadeira, né, mas deixou a torcida do Mengão aí um pouco, vamos dizer assim, preocupada, né, até porque o Juninho não mostrou todo o futebol que possivelmente ele tem. E também deixou a pulga atrás da orelha aí do jornalista que estavam presentes lá no momento. Mas depois ele brincou, ele está saindo para o ônibus. Essa foi a frase que o Luiz Araújo mesmo falou aí, né, nessa entrevista, rápida entrevista coletiva aí que ele deu para os jornalistas presentes. E também tem uma notícia que inclusive saiu hoje pelo o jornalista Fabrizio Romano, italiano, ele que cobre, né, as equipes europeias aí. Ele noticiou de que os clubes europeus estão de olho no José Boto. O dirigente mesmo de futebol do Mengão está sendo cogitado em alguns clubes europeus. Ele não citou quais, somente citou de que há alguns clubes europeus de olho na contratação de José Boto. O José Boto aí que chegou, né, assim que o BAP assumiu, aconteceu algumas contratações aí meio contraditórias, né, inclusive a do Juninho mesmo foi uma contratação contraditória. O Danilo já em final de carreira aí, mas que foi o salvador da Libertadores aí, também foi contestado aí quando o Flamengo acertou a contratação dele, né. Essa temporada de 2025 foi histórica para o Flamengo, né, e segundo o jornalista Fabrizio Romano aí, o José Boto está sendo monitorado pelos times europeus. E segundo as informações do jornalista, diversos times europeus estão sondando, né, a situação de José Boto. Vale destacar que o dirigente tem contrato com o Mengão até o final deste ano. Inclusive o BAP, né, falou que vai negociar um novo contrato, né, vai refazer um novo contrato com ele. Ele não vai negociar as cláusulas do contrato atual, né, de renovação que o BAP mesmo falou. Ele vai negociar um novo contrato com o José Boto. A importância do José Boto para o Flamengo. José Boto foi o primeiro nome, né, anunciado por Luiz Eduardo Batista, o famoso BAP, né, o nosso presida, para a nova gestão, né, do Flamengo. Assim, o dirigente português chegou com a missão de profissionalizar o departamento de futebol do clube, além de comandar as negociações. Com isso, José Boto teve participação fundamental na montagem do elenco rubro-negro. Afinal, o português comandou as negociações, né, do Flamengo com Samuel Lino, Saul, Jorginho, Carrascal, além dos demais reforços do clube em 2025. No início da temporada, o Flamengo conquistou 2 títulos, né, importantes, o Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil. Além disso, na reta final de 2025, o Flamengo, né, levantou as taças mais importantes aí do ano, que foi a Libertadores e do Brasileirão. Com o título da Libertadores, o Flamengo garantiu vaga no Intercontinental de Clubes. Após superar o Cruz Azul do México e Pirâmides, o Mengão se classificou para a grande final aí, né, contra o PSG, que acontecerá na quarta-feira, dia 17. E o final desse primeiro ano aí, né, do José Boto aí, pode ser coroado aí com o Bimundial, né, que pode ser conquistado aí na quarta-feira em cima do PSG. Se tudo correr bem, o Mengão aí vai trazer mais essa taça aí, né? Fechar o ano aí com chave de ouro aí, com o Mundial, para a galeria dos troféus do Mengão. E as informações aí, né, da notícia do jornalista Fabrizio Romano, de que diversos clubes europeus estão de olho na situação do dirigente do Flamengo, né, José Boto, após seu grande trabalho no clube brasileiro. 4 títulos em 2 semanas, depois da contratação de Saul, Danilo, Jorginho, Samuel Lino, Carrascal e outros jogadores, por 48 milhões de euros e vendeu outros 80 milhões de euros. Esse é o corpo da notícia, né, do jornalista Fabrizio Romano. José Boto aí, né, que já dirigiu grandes clubes aí, o Benfica de Portugal foi um deles. É um dirigente também, né, que revelou alguns jogadores, que foi no caso o principal aí, né, que foi o Di Maria, dos jogadores aí que ele buscou quando ainda nem tinha nome e transformou no jogador que todo mundo conhece, né.
Então, pessoal, essas eram as notícias mesmo que eu tinha para trazer para vocês aí. O Luiz Araújo, né, entregando uma possível saída aí do Juninho para o Pumas do México. E os times europeus aí de olho no José Boto para fechar com ele aí para 2026. Ele que tem contrato com o Mengão até o final desse ano, mas o próprio BAP já havia informado de que vai negociar com ele um novo contrato. Não somente vai utilizar a cláusula lá, né, de renovação, ele vai negociar um novo contrato com novos valores aí, até porque ele foi fundamental aí nessa chegada desses reforços para o Mengão nessa temporada, né? E também nessas conquistas aí de títulos aí que o Flamengo teve alguns títulos muito importantes, como o Brasileirão e a Libertadores, e está no Intercontinental, já conquistou o Derby das Américas, também a Copa Challenger, né? E agora vai para a grande final na quarta-feira, e vamos vencer o PSG aí, trazer esse Mundial aí, bimundial, né, pro Mengão e fechar o ano aí com chave de ouro. Então, você que assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? E curta o vídeo também. Então, até o próximo vídeo.